Será que o trabalho que eu faço hoje tem um impacto positivo para as pessoas à minha volta, para a comunidade onde eu estou inserido, para a sociedade em geral? Quando a gente começa a fazer essas perguntas, e sobretudo quando a gente tem respostas negativas a ela, de alguma maneira a gente está vivendo essa crise de propósito. Mas essa crise pode ser vista de uma maneira muito mais direta, muito mais crua, que é uma maneira que afeta um contingente importante de trabalhadores brasileiros, principalmente quando a gente olha da metade para baixo da pirâmide social e da pirâmide organizacional. Eu me refiro aqui a pessoas que literalmente não entendem por que fazem o trabalho que fazem ao longo dos dias. Hoje a gente tem uma impressão de que todo mundo tem metas claras para bater, todo mundo sabe exatamente o que precisa fazer no trabalho cotidiano. Algumas pesquisas recentes mostram que isso está longe de ser verdadeiro. Aqui no Brasil, no universo das grandes companhias, 46%, agora sou eu que estou apanhando aqui, 46% dos funcionários de grandes empresas dizem que não conhecem as metas das companhias onde trabalham. 44% desses profissionais dizem que não sabem o que precisariam fazer para ajudar suas empresas a conseguir melhores resultados. Ou seja, eu estou falando de gente aqui que literalmente está trabalhando no escuro, sem entender por que faz o trabalho que faz ao longo de 8, 10, 12 horas por dia. É por conta dessa crise de propósito, seja nesse nível mais intelectual ou nesse nível mais direto, que a busca por significado no trabalho se tornou uma espécie de um santo graal da motivação de pessoas no mundo do trabalho contemporâneo. Essa ideia foi muito bem definida por uma professora que leciona na Escola de Negócios de Harvard, quando ela cunhou a seguinte expressão: o significado é a nova moeda, meaning is the new money. Quem cunhou essa expressão foi a professora Tamara Erickson, da Universidade de Harvard, que, aliás, está para vir falar no Brasil em poucos meses. E o que a professora Tamara quis dizer com essa expressão é que dinheiro para pagar decentemente as pessoas, eventualmente dinheiro para oferecer bônus generosos para os melhores profissionais das empresas, esse dinheiro hoje é uma espécie de uma commodity no universo das boas empresas. Não é mais essa capacidade de remunerar direito a força de trabalho que vai separar grandes empregadores de empregadores medianos ou medíocres. O que pode fazer a diferença, sim, é a capacidade que umas poucas organizações têm de oferecer significado para o trabalho que as pessoas fazem lá dentro. Ajudar as pessoas que trabalham nas organizações a encontrar um propósito para o seu trabalho que vá além do salário no final do mês. O que não quer dizer fazer voto de pobreza, o que não quer dizer que as pessoas devam perder de vista seus objetivos financeiros, não quer dizer que as pessoas devam pensar pequeno. Isso talvez exija só uma mudança de paradigma, principalmente quando a gente olha para os nossos ícones empresariais, para as lideranças, para as pessoas que nos inspiram. Talvez com esse paradigma não seja possível a gente escolher um exemplo como era o nosso Ike Batista, por exemplo, que ficou famoso pela fortuna que acumulou e pelo estilo de vida que tinha. Mas a gente pode sim escolher nomes importantes do empresariado daqui e de fora para continuar se inspirando como exemplo de pensar grande e de realizar. A gente talvez possa pensar num empresário como o Dr. Jorge, que está aqui na minha frente. A gente pode pensar em gente de fora, nomes grandes do empresariado internacional. Talvez a figura mais inspiradora dos nossos tempos no mundo dos negócios, o Steve Jobs, que nos deixou uma série de pensamentos, frases, discursos interessantes, mas a minha frase preferida dele é essa aqui: ser o homem mais rico do cemitério não importa para mim. Ir para a cama de noite dizendo que fizemos algo maravilhoso, isso sim importa para mim. É claro que tem uma pequena ironia aqui no fato de que o Steve Jobs é, sem dúvida nenhuma, o homem mais rico do cemitério onde ele está enterrado na Califórnia hoje. Mas o ponto aqui é que não é por esse motivo que o Steve Jobs entrou para a história. Steve Jobs entrou para a história por ter revolucionado meia dúzia de setores diferentes da economia. E o que eu acho que ele quis dizer com essa frase é que o grande motivador do trabalho dele não era um enriquecimento, era construir coisas maravilhosas, insanely great, como ele dizia. O dinheiro viria como consequência. Não precisa ser o Steve Jobs para ter clareza sobre o propósito. E é por isso que eu acho que empreendedores têm uma posição privilegiada no mundo do trabalho. É muito raro encontrar um empreendedor que não tenha clareza de por que faz o trabalho que faz.
É raro encontrar um homem ou uma mulher de negócios que não saiba qual é o significado do seu trabalho, o que coloca, a meu ver, vocês empreendedores numa posição privilegiada. Mas aí o desafio que eu proponho é tentar olhar para as suas organizações do ponto de vista das pessoas que trabalham nas suas organizações. E aí talvez essa questão do propósito, do significado, não apareça com essa clareza. Mesmo em empresas menores, empresas que ainda estão crescendo, é comum encontrar profissionais que ainda se sentem, se enxergam como uma peça dentro de uma engrenagem que elas não entendem e não controlam. Daí a minha primeira provocação ou sugestão a vocês, empreendedores, é: se você já tem resolvido essa questão do propósito, do significado no trabalho, pela atividade que você escolheu, talvez você tenha uma posição privilegiada para compartilhar propósito, compartilhar significado com as pessoas que trabalham a seu lado. Isso é importante também porque o propósito é um antídoto muito interessante para um outro problema que explica essa epidemia de infelicidade no trabalho que a gente vive, que tem a ver com equilíbrio, ou mais precisamente com a falta de equilíbrio entre o que se convencionou chamar de vida pessoal e vida profissional. Eu trouxe aqui um estudo bastante recente, separado por gênero, para a gente rapidamente olhar no detalhe. Hoje, no mundo, se a gente pegar o universo de profissionais mulheres, somente 29% se consideram equilibradas no que diz respeito a esse equilíbrio entre vida familiar e dedicação profissional. Aqui no Brasil, são só 13% das profissionais mulheres. No universo masculino, a situação consegue ser um pouquinho pior ainda. Média internacional de 27%, aqui no Brasil, apenas 12% de nós profissionais homens nos consideramos equilibrados. Ora, o que faz com que o empreendedor, que em geral trabalha tanto ou mais quanto um profissional assalariado, sofra menos com esse desequilíbrio? É justamente a questão do propósito, do significado para o trabalho. E isso é muito mais presente, pelo menos na minha experiência como jornalista entrevistando empreendedores, isso é muito mais presente no caso justamente dos empreendedores ligados a esse universo da sustentabilidade, que conscientemente ou não estão ocupando um espaço que é justamente o espaço que as pessoas mais ambicionam ocupar, que boa parte dos profissionais mais ambicionam ocupar. E eu tenho um dado para sustentar o que eu estou dizendo. Atualmente, 15% dos executivos em atividade, tanto no mundo desenvolvido quanto nos países em desenvolvimento, já aceitaram, em algum momento das suas carreiras, uma redução salarial para trabalhar em empresas que adotam práticas sustentáveis. Se você criou um negócio que, por definição, tem uma causa social, uma causa ambiental por trás, você, de novo, está numa posição privilegiada em relação a isso. Mas aí, de novo, eu faço aquela provocação. Será que, se você olhar a sua organização, por mais jovem e talvez menor que ela seja, será que as pessoas que estão lá dentro compartilham desse sentimento, desse propósito? Pela minha experiência, nem sempre isso é verdadeiro. Muitas vezes o empreendedor, inclusive o empreendedor social, tem muita clareza sobre o seu propósito e as pessoas que fazem parte da organização não compartilham, não conhecem esse propósito. E aí as pessoas tendem a se sentir, mais uma vez, como peças dentro de uma engrenagem que elas não controlam e que elas não entendem. E aí, já que nós estamos num evento onde o papo é reto, a gente precisa lembrar que boa parte da população brasileira, dos trabalhadores brasileiros, está longe de ter chegado a um ponto de discutir apenas intelectualmente a sua relação com o trabalho. O retrato do trabalhador brasileiro médio hoje é de um profissional com excesso de peso, altos níveis de estresse, alimentação desequilibrada e altos níveis de sedentarismo. Daí, eu reforço a minha provocação a vocês. Se você já resolveu a sua questão do propósito, do significado, e com isso resolver essa questão do equilíbrio, acho fundamental compartilhar esse propósito com as pessoas que trabalham com vocês. Eu sei que isso talvez complique um pouco mais uma agenda de administração que já é complexa, mas existe uma série de estudos e de exemplos que mostram que esse processo de gerenciar a felicidade das pessoas no trabalho não só é possível e desejável, mas é um processo que é estratégico para as empresas de hoje. Eu realmente acredito que, por mais que as empresas de vocês tenham uma causa social, uma causa ambiental muito presente e nobre e que inspire as pessoas, se as pessoas que estão lá dentro não forem felizes fazendo o trabalho que elas fazem, vai estar faltando alguma coisa na fórmula de sustentabilidade de vocês. Dito de outro modo, eu acredito que, se não é feliz, não é sustentável. Muito obrigado pela atenção de vocês.
Obrigado. Bom, papo reto, direto. Felicidade tem tudo a ver com sustentabilidade e também método, gestão, aceleração, propósito. Bom, antes de passarmos as mãos aí o troféu, os belos troféus que estão ali aos nossos 20 agraciados, eu queria dar dois comunicados importantes. O Alexandre Teixeira gentilmente trouxe 5 exemplares do livro dele, que ele vai assinar lá fora alguns felizardos. E o nosso outro parceiro, a Bike Café, trouxe 5 kits, Ofélia, bem lindos, etc. e tal, com um café especial. E os ganhadores a gente vai descobrir como. Basta ver embaixo da poltrona ou da cadeira onde você está, se tem o respectivo envelope indicando o prêmio. São 10 só, tá, gente? 5 e 5. Só para lembrar quem foi agraciado com o livro, o Alexandre autografa lá fora, e tanto ele quanto a Thalita estarão à disposição de vocês durante o brunch para bater papo. Não temos tempo para perguntas e respostas. Lamento. Bom, agradeço a você, Thalita, pela parceria em nome da Artemisia, e para mostrar aos empreendedores de todos os níveis, em todas as escalas na qual as empresas de vocês estejam, que gestão, parcerias e, óbvio, felicidade tem tudo a ver com sustentabilidade, e só as empresas verdadeiramente sustentáveis completarão 100, 200, 300 anos. Eu agradeço a Thalita, da Artemisia, ao Alexandre e ao Rosenildo. Peço que vocês agora ocupem os seus lugares na plateia, porque agora chegou a hora, gente. Nós vamos premiar agora os 20 empreendedores sustentáveis. Mas antes eu tenho um aviso importante. O aviso é o seguinte: por motivos de viagem ou de compromissos inadiáveis, alguns dos premiados serão representados por parceiro de negócios ou por familiares, tá bom? Então, vamos lá? Para entregar o troféu a 4 dos 20 vencedores do Prêmio Empreendedor Sustentável, eu chamo ao palco novamente o senhor Mário Lafitte, vice-presidente de Marketing Corporativo e Assuntos Institucionais da Samsung para a América Latina. Bom, o primeiro que eu chamo ao palco para receber o prêmio é Rafael Vivolo, que recebe o troféu em nome de Guilherme Licham, um dos fundadores da MGov Brasil. Chamo também ao palco Pedro Viana, representando seu pai, Virgílio Viana, da Fundação Amazonas Sustentável. Agora é a vez de subir ao palco Cláudia Geber, que substitui Flávio Masson, criador da plataforma hungry.com.br. E que vem ao palco também Celso Ataíde, da Favela Holding. Obrigada, Mário. Agora você pode retornar ao seu lugar, por favor.